Hashtag 181, Apocalipse, estudando as profecias. Bom, desde que Deus ofereceu a Davi uma promessa messiânica, foram 1000 anos antes dos dias de Herodes, chamado o Grande. Foi por isso que os judeus declararam que o Messias havia de vir através da linhagem do rei profeta Davi. Então vamos ver lá em João capítulo 7, versículo 4. Porque ninguém faz coisa alguma em oculto, quando procura ser conhecido. Já que fazes estas coisas, manifesta-te ao mundo. Isso aí foi Jesus que mandou João escrever, está lá no capítulo 7, versículo 4, do Evangelho de Jesus, segundo São João. Aqui é a tradução essa aqui é a tradução do Padre Mato Soares. Pode ser que vocês procurando a Bíblia aí, não sei qual é a Bíblia que vocês vão procurar, porque tem vários tradutores. Então eu me baseio mais nessas duas aqui, porque são mais atuais. Eles se basearam, principalmente o Padre Mato Soares, do original grego. Então é mais é mais bom senso encontrar uma Bíblia que está se baseando nos originais, né? Então, vamos lá. Vamos lá agora em Mateus, capítulo 22, versículo 42 a 46. Abre aspas. Que pensais vós do Cristo? Isso é Jesus, tá? Mateus escreve que Jesus fala, ou fez. Então vamos lá. O Evangelho é tudo que Jesus fez ou falou. Os evangelistas foram os escribas. Claro que muitas vezes ele pode colocar alguma coisa dele, ou deixar até de colocar porque ele não interpretou direito, ou dar uma interpretação equivocada, como nós vamos, nos nossos estudos, nós vamos mostrar isso tudo. Bom, vamos lá, capítulo 22 de Mateus, versículo 42 a 46. Jesus falando. Que pensais vós do Cristo? De quem é filho? Alguém respondeu, filho de Davi. Replicou Jesus, como é que Davi no Espírito lhe chama Senhor, dizendo, está lá atrás, Davi falando isso, disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. Jesus questionando ele, que está lá escrito. Se Davi, pois, lhe chama Senhor, como é seu filho? E ninguém podia responder-lhe palavra, nem desde aquele dia jamais ousou alguém interrogá-lo. Entenderam, gente? Esse negócio de linhagem de Davi não tem nada a ver. Jesus é de uma linhagem. Bom, vamos lá. Por um registro quádruplo dos evangelhos, mostra que Jesus, o Cristo, preencheu os requisitos quanto à linhagem do Messias, seu lugar de nascimento e o tempo da sua vinda. Tudo isso foi profetizado lá atrás, antes dele. E ainda mais. Em certas ocasiões, admitiu ele próprio ser o Messias, o Cristo, o ungido de Deus. Por exemplo, em resposta à samaritana, junto ao poço de Sicar, ela falou, eu sei, Senhor, que há de vir o Messias chamado Cristo. Está lá em João, capítulo 4, João é um evangelista, Evangelho, capítulo 4, versículo 25. E Jesus, então, concluiu, eu o sou, eu que falo contigo. João, capítulo 4, versículo 26. Igualmente, quando o sumo sacerdote perguntou a Jesus, vamos ver lá isso em Mateus, capítulo 26, versículo 63 e 64. Evangelho de Jesus segundo Mateus, capítulo 26,
versículos 63 a 64. Abre aspas. Levantou-se então o sumo sacerdote e perguntou: Nada responde? Que é que estes depõem contra ti? Jesus, porém, guardava silêncio. E o sumo sacerdote disse-lhe: Conjuro-te, pelo Deus vivo, que nos digas se tu és o Cristo, o Filho de Deus. Aí no versículo 64, responde Jesus: É como tu disseste, contudo vos digo que vereis em breve o Filho do Homem assentado à direita do poder e vindo sobre as nuvens do céu. Tá vendo? Ele já profetizou a volta dele. Aí, está lá, versículo 64. Mateus, capítulo 26, versículo 63. Começou em 62, eu comecei ali no 62, até 64. Ele mesmo diz que vai voltar. E está lá em Miqueias, capítulo 5, versículo 2. Mas tu, Belém Efrata, posto que pequena para estar entre as milhares de Judá, de ti é que sairá aquele que há de reinar em Israel, e cujas saídas são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Já falamos aqui, Israel hoje é a humanidade. Não é o povo de Israel, mas só lá não. Claro que lá também eles estão incluídos. Vejamos aqui que Miqueias diz, desde os dias da eternidade. Ele não diz que o Cristo é eterno. Porque muita gente pensa, Jesus e Deus são a mesma coisa. Não é. Jesus foi criado por Deus. É um filho, foi criado igual a nós. Só que ele está uma infinidade de milênios à nossa frente. Ele afirmou ter vindo de cima. E antes de Abraão, está lá em João capítulo 8, versículo 58. Ele respondeu: em verdade vos digo que antes de que Abraão existisse, eu sou. Imagine. Antes que este planeta existisse, Jesus já podia dizer: eu e o Pai somos um. Está lá em João capítulo 10, versículo 30. Se por acaso ele tivesse sido algum ingênuo, algum impostor, poderia ter feito milagres como aqueles que fez, isto é, no sentido de provar sua elevação espiritual. Claro que milagre aqui a gente tem que entender como os fenômenos dentro das leis naturais, porque o Cristo não era nenhum mágico. Ele conhece a essência das leis da natureza, deste mundo que ele mesmo criou. Como ele fez expulsar demônios, curar doentes, curar doenças chamadas incuráveis, como câncer, lepra e tantas outras, até ressuscitar mortos. Isto é, ele tinha o poder de acordar os que estavam em morte aparente, como as pessoas que se encontravam em catalepsia, né? Porque Jesus não veio, né? Certamente tudo isso foi ampla prova de que o poder de Deus apoiava o Cristo na sua afirmação de que era o Filho unigênito, o Messias anunciado desde Moisés. Esse negócio da catalepsia, a gente já falou aqui, porque se o corpo tivesse morto, tinha apodrecido, Jesus não ia derrogar as leis da natureza, o corpo apodrecido não pode mais voltar à vida. Estava em sono cataléptico. Vamos continuar na próxima hashtag. Claro que hoje a gente pode falar em catalepsia, mas até há pouco tempo se enterrava gente que estava morta por catalepsia, não tinha morrido. Quanto mais naquele tempo, como é que Jesus ia explicar isso?